Boa tarde, guerreiros. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os óleos vegetais. Antes de entrar no tema dos óleos vegetais, vamos falar um pouquinho das gorduras no geral. As gorduras são um macronutriente que pertencem aos macronutrientes como as proteínas e os carboidratos, e são chamados macronutrientes porque a quantidade desses nutrientes que nós temos que ingerir com os alimentos é grande, é muito mais grande que vitaminas e minerais, que são chamados micronutrientes. Então, as gorduras são um macronutriente, temos que ingerir junto aos alimentos, e as gorduras têm sido demonizadas durante muitos anos. Desde antes de 1950, já se acreditava que comer gordura era o responsável de gerar doenças cardiovasculares. Então, assim, foram demonizadas durante todo esse tempo. E hoje, depois de centos e centos de estudos clínicos com miles e miles de pacientes seguidos por muitos anos, tem estudos de mais de 10 anos de seguimento, tem estudos com mais de 300.000 pacientes, incluso dentro do estudo. Todos os estudos mostram hoje que as gorduras não estão relacionadas com a doença cardiovascular. A doença cardiovascular tem outras origens, são doenças multifactoriais, mas principalmente são consideradas doenças inflamatórias, são consideradas doenças com uma característica genética importante e com um impacto de hábitos de vida, entre eles sedentarismo e até a obesidade, o sobrepeso também estão relacionadas com a obesidade. Mas o tema das gorduras é que elas foram demonizadas por muito tempo e hoje se sabe que não é certo que as gorduras não geram doença cardiovascular. Então, o grande problema tem virado agora no termo das calorias, porque agora muitas pessoas falam, tá bom, as gorduras não estão relacionadas com doença cardiovascular, mas as gorduras representam uma quantidade de caloria bem maior que qualquer outro macronutriente. Você sabe que, a verdade, um gramo de gordura representa 9 calorias e um gramo de carboidrato, por exemplo, 4 calorias. Mas nós falamos a semana passada sobre calorias e sabemos que a quantidade de caloria de um alimento não determina como esse alimento vai se comportar no corpo e não determina se o corpo vai ou não reservar gordura pelo simples fato de ter calorias. Então, as gorduras, efetivamente, elas têm mais calorias que outros macronutrientes, mas também não são as responsáveis do ganho de peso. Porém, quando a gente fala de gorduras, a gente generaliza todos os tipos de gordura. E nessa semana, nós mandamos um vídeo, compartilhamos um vídeo para vocês assistirem, que fala sobre os óleos vegetais. E o objetivo do nosso vídeo agora é esclarecer todas as dúvidas que possam existir acerca dos tipos diferentes de gorduras e o papel dos óleos vegetais na obesidade. Então, vamos começar primeiro falando das gorduras de origem animal, que são gorduras saturadas. Quando falamos de gordura saturada, falamos de gorduras que estão saturadas de hidrogênio, porque na molécula de gorduras nós temos carbonos, hidrogênios e oxigênios. E nas gorduras saturadas, todos os enlaces dos carbonos estão saturados, estão unidos a hidrogênio. Não tem, dentro da molécula de gordura saturada, não tem carbonos com doble enlace carbono-carbono, que seriam então consideradas gorduras não saturadas. Mas, falando das gorduras saturadas de origem animal,
Elas são chamadas de saturadas porque estão saturadas todos os seus enlaces quimicamente com hidrogênio. As gorduras saturadas de origem animal foram as mais prejudicadas com a demonização. Mas hoje, como falei antes, se sabe que não estão relacionadas com doença cardiovascular. Então, as gorduras saturadas, quando você consome elas, elas não são armazenadas dentro do corpo como gordura saturada. Então, sem explicar com muitos detalhes, mas uma vez que você come gorduras através de uma lipoproteína, que é o quilomicron, essas gorduras chegam até o fígado e no fígado, aquela gordura saturada vai ser utilizada, metabolizada e usada, diminuída em partículas mais pequenas, que são ácidos graxos, para ser usadas em outras funções, entre elas como fonte de energia e especialmente na fabricação de hormônios como os hormônios sexuais, os hormônios como o cortisol, são gerados a partir dos ácidos graxos e da gordura saturada. Então, a gordura saturada, ela não vai parar nas suas veias, como se acreditava antigamente da gordura que você comia. Então, você pode comer gordura saturada e hoje se sabe que a gordura saturada de origem animal, ela é saudável. Você pode comer sem problema nenhum. Depois, nós temos gorduras não saturadas. E aí temos dois tipos de gorduras. As gorduras monoinsaturadas e as gorduras poliinsaturadas. As gorduras monoinsaturadas são as gorduras das frutas. Como, por exemplo, do abacate. A gordura do abacate é uma gordura monoinsaturada. A gordura das olivas, como o azeite de oliva, de onde vem o azeite de oliva. E gorduras de algumas outras frutas, elas são monoinsaturadas. As gorduras monoinsaturadas, como o azeite de oliva, também são absolutamente saudáveis, elas não geram problemas de saúde e, de fato, as gorduras monoinsaturadas têm um efeito anti-inflamatório e, por ser derivadas das frutas, elas estão carregadas de antioxidantes, estão carregadas de substâncias que são boas para a saúde, que combatem radicais livres. Então, também as monoinsaturadas, tanto quanto as saturadas, são saudáveis. E aí chegamos no terceiro tipo de gordura, que é a gordura poliinsaturada. É chamada poliinsaturada porque ela tem mais do que um carbono que não está saturado de hidrogênios, que está unidos a outros carbonos com dobles enlaces. Dentro das poliinsaturadas, nós temos dois tipos de gordura, de ácidos graxos, dentro das poliinsaturadas, que são interessantes de falar, que são os ômega 6 e os ômega 3. Então, vamos falar deles e depois falamos do resto. Os ácidos graxos ômega 6 estão relacionados, são ácidos graxos essenciais. A gente não produz esses ácidos graxos no corpo. A gente consegue produzir outros ácidos graxos, mas o ômega 6, que é o ácido graxo linoleico, a gente não consegue produzir. O ácido graxo linoleico, o ômega 6, é um ácido graxo importante, porque a partir dele, a gente produz substâncias que estão dentro da o que é chamado cascada da dor. É dizer, para produzir dor no corpo, que é necessário, porque cada vez que estamos sometidos a algum problema, temos uma lesão, ou estamos sofrendo de algum ataque de alguma bactéria, algum vírus, ou que temos um processo infeccioso, a dor é um sinal que alerta o corpo. A dor é necessária. Mas a dor é produzida através de uma cascada de reações que todas partem do ácido linoleico. Então, o ômega 6 é necessário. Só que também, dentro dessa cascada, o ácido linoleico participa da produção de substâncias pró-inflamatórias. Isso quer dizer que o ômega 6, ele gera, a partir dele,
se geram várias moléculas inflamatórias. Mas o verdadeiro problema com o ômega 6 está com o consumo exagerado. E vamos falar disso daqui a pouco. Vou falar agora do ômega 3. O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, igual que o ômega 6. O nome dele é linolênico. Olha que parecido. O ômega 6 é linoleico, o ômega 3 é o linolênico. Então, o ácido graxo linolênico, justo contrário do ômega 6, ele está relacionado com anti-inflamação. É dizer, o ômega 3 contrarresta o efeito inflamatório do ômega 6. Então, o ômega 3 contrarresta o ômega 6. O ômega 3 é absolutamente necessário. E dentro do ômega 3 temos vários conhecidos, entre eles o DHA, que participa da formação de estruturas neuronais, que forma parte do nosso cérebro, que está nas membranas de nossos neurônios. O ômega 3 é super necessário. Infelizmente, as fontes de ômega 3 são bem escassas, principalmente está em peixes, na gordura dos peixes. Só que muitas pessoas não comem peixe. E nesses casos, o melhor é usar suplementação de ômega 3. O ômega 3 é necessário. Agora quero voltar ao ômega 6, porque é todo o vídeo que vocês assistiram, ou que vão assistir, sobre o problema relacionado com os óleos vegetais, está no ácido graxo linoleico, que é o ômega 6. Então vamos falar um pouquinho desse problema. O que acontece com esse ácido graxo? E onde que ele está? Em que tipo de alimentos? Então, o problema do linolênico, do linoleico, do ácido graxo linoleico, ômega 6, o grande problema é que ele se une a membranas em nosso intestino. Quando a gente come esse tipo de óleo, ele se une no intestino, na célula intestinal, se une às membranas celulares e ele inibe a formação de uma molécula que está relacionada com a saciedade. Então, quando o linoleico se une a essa membrana não produz essa substância, que é um peptídeo, e como não produz esse peptídeo, não chega no cérebro, não chega a sensação de saciedade e a pessoa tende a comer demais. Quando comemos esse tipo de óleo, e já vamos falar de onde que ele está, então nós comemos demais. Os estudos mostram que, principalmente, o grande problema é que o que você come a mais é carboidrato. Porque uma grande força que gera a saciedade está relacionada com o consumo de carboidratos. Então, quando comemos esses óleos, óleo que contém ômega 6, nós perdemos essa possibilidade de gerar saciedade e a pessoa come a mais. A pessoa, é o que os americanos chamam de overeating, você come muito, come a mais, e usualmente está relacionada com a geração de peso e obesidade pelo consumo de carboidratos, tá? Onde que o ômega 6 está? Ele, o ômega 6, está presente nos óleos que vêm das sementes. Quais sementes? Da semente de girassol, da semente de soja, sementes como o milho. Então, e que são principalmente os óleos que utilizamos para fritar os alimentos. Então, os óleos para fritar, como de soja, de milho, de girassol, que são os principais, eles contêm ômega 6. Então, já por conter ômega 6, já nós sabemos que usando esses óleos, a gente vai ter a possibilidade de comer demais e não ter a saciedade. E quando a indústria de alimentos utiliza esses óleos dentro de alimentos ultraprocessados, estão eles estimulando o consumo demais para você consumir e não gerar uma saciedade. Mas tem um outro problema.
Segundo grande problema dos óleos vegetais, especialmente do ômega 6, é que eles são tirados das sementes através de um processo de ultrafiltragem, onde são usados químicos e onde são usados procedimentos térmicos. E esses óleos, já que eu falei para vocês, são poliinsaturados, porque eles não têm dobles enlaces, não estão carregados de hidrogênio. Quando são esquentados para ser refinados e levados à nossa mesa, eles são oxidados através de moléculas de oxigênio e eles viram substâncias tóxicas para o corpo. Imagine se esse óleo, além de que já ele vem com um processo de oxidação, se você usa para fritar alimentos. Quando você frita, a temperatura sube e ele se oxida ainda mais. E eles viram substâncias absolutamente tóxicas. Hoje se sabe que são os grandes geradores de estresse oxidativo, que é o efeito da oxidação dentro do corpo, da danificação de muitas estruturas de células, de enzimas, de hormônios, da membrana celular e especialmente no músculo. Nós temos dentro da célula muscular umas organelas que são as encarregadas de gerar energia, que são chamadas de mitocôndria. Mitocôndrias são fundamentais e vamos ter uma semana para falar de mitocôndrias porque é muito importante. Mas o que quero que vocês saibam é que esses óleos chegam até a membrana das mitocôndrias e deixam a mitocôndria disfuncional e sem a possibilidade de gerar energia. Então, por que os óleos vegetais engordam? Porque eles estão relacionados com a obesidade, por esses dois motivos. Primeiro, porque eles evitam a saciedade, porque se unem e inibem aquele peptídeo que está responsável por gerar saciedade no cérebro. Então, é o primeiro. E segundo, porque eles geram um processo oxidativo e danificam estruturas, entre elas, aquelas estruturas encarregadas de gerar energia. Então, a não ter a possibilidade de gerar energia e de usar a sua energia corporal, você acaba acumulando energia, basicamente em forma de gordura, e sem a possibilidade de gerar saciedade, você vai comer demais, vai comer carboidratos demais, que já sabemos pelas semanas anteriores que o carboidrato gera a secreção de insulina e a insulina o acúmulo de gordura. Então, por enquanto, o que nós temos visto nessas 2, 3 semanas, temos visto que os carboidratos simples são obesogênicos. E agora estamos conhecendo que os óleos vegetais são também geradores de obesidade, são obesogênicos. Então, por enquanto, temos estudado essas duas bases, pilares da obesidade, os açúcares simples e os óleos vegetais. Espero que tenham entendido sobre os óleos vegetais. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem contatar a gente, podem usar aqui o grupo do WhatsApp ou podem me contactar no pessoal, tá? Então, aguardo seus comentários.